Saudações, Vai, Corinthians! Alvinegro! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 433. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu. E o grande Gibson aqui não conseguiu assistir o derby ontem, né, Gibson? Tava no show do Gilberto Gil. Foi bom o show? Melhor que o jogo? O show foi foda. Eu consegui ver meia hora de jogo ainda. No meio da torcida do Palmeiras ainda, o que é pior. Infiltrado ali, ó. Minoria total. O que é pior porque você, inclusive, viu os piores momentos do jogo, hein? É, eu vi dos 6 minutos aos 36. Eu vi os 2 gols. Foi deprimente. O pessoal botando a culpa no Ramon, colocando a culpa no Donelli, enfim, na zaga e sei lá mais quem. A culpa é do Gibson. Não se organizou aí, não pôde ver o jogo e deu azar pro Coringão. É o Gibson que joga, realmente. Não acredita em azar, Ana? Acredito bastante em azar. Eu acredito tanto que acredito que não é o Gibson que tá dando azar, mas é alguém lá dentro. Bom, meus amigos, eu ia começar esse podcast falando da revista da Piauí, que lançou uma matéria lá sobre a CBF e tudo mais. Enfim, vou falar. Mas só uma pergunta, os CEOs da Irmandade não vai mandar a gente não vir semana que vem? Porque você não viu o negócio que eles falaram da coisa da revista Piauí e os CEOs da ESPN proibiram os caras de voltar? Então, será que a gente pode falar ou não? Eu não vou entrar muito no assunto da revista, mas não é por medo disso não, mano. É porque agora, antes da gente entrar aqui no podcast, saiu a notícia aí, enfim, que o Augusto Melo tá sendo indiciado ali no caso do Vai de Bet. Mas enfim, vou deixar a dica aí, para quem puder ler a revista Piauí, leia. E outra dica de podcast é para você escutar o podcast do Jamil Chad e do José Roberto de Toledo, chama o Sequestro da Amarelinha. Ele complementa muito bem a matéria da Piauí, dá para entender que o esquema deles ali, João Avelange, Ricardo Teixeira, Edinaldo, Coronel e sei lá mais quem, o Marinho, que inclusive roubou a medalha do Corinthians, vocês lembram disso? O Marinho que roubou a medalha na Copa de São Paulo de futebol. Copa São Paulo ainda. Enfiou. Todos esses caras aí, o negócio deles não é futebol. O que eles menos querem saber do futebol, o negócio deles é grana no bolso deles, e aí a revista tá aí, enfim. E aí a gente tem que começar falando da grana Estão falando aí que a grana da Vai de Bet foi parar no bolso do Augusto Melo, tá? A Gazeta Esportiva acabou de sair essa matéria, assinada pelo Thiago Salazar, agora a gente tá gravando nesse domingo, 7 da noite, a matéria saiu ali 5h30 da tarde. O Augusto Melo e os dirigentes Sérgio Moura, Marcelo Mariana e o Unquilini já estava agendado para eles darem depoimentos no início dessa semana, dia 14, 15 e 16. O que a matéria da Gazeta Esportiva traz de novidade é que eles não vão estar dando depoimento como testemunha. Eles passaram a dar depoimentos como investigados. E que os 4, Augusto Melo, Sérgio Moura, Marcelo Mariano e o Unquilini, já receberam uma parte do relatório da polícia para poder se defender das acusações, enfim, dar os seus depoimentos agora no começo dessa semana, né? Acho que a parte mais importante da matéria da Gazeta Esportiva, eu separei aqui, eu vou ler, abre aspas, né? Os relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, órgão brasileiro que combate a lavagem de dinheiro e o financiamento de terrorismo, também apresentaram situações complicadoras para Augusto Melo, Sérgio Moura e Marcelo Mariano, principalmente pelo cruzamento dos dados do trio, assim como quebra de sigilos bancários. Por meio delas, a polícia identificou depósitos em empresas ligadas ao crime organizado e também em benefício de, pelo menos, um dos investigados, além de uma conta bancária de Augusto Melo, em Santa Catarina, que registrou depósitos frequentes e em espécie, ou seja, em dinheiro vivo, a partir de dezembro de 2023, que foi quando começou a história dele estar fechando o patrocínio da Vai de Bet, né? Como eu falei, o trio vai ser escutado agora nesse início dessa semana, mas a polícia já colocou ele colocou os 4 ali no banco dos réus, Gibson. Olha, a minha opinião é a mesma de quando começou essa história. Se for culpado, que se foda, que se exploda, que vá preso e que saia do timão. Agora, eu dei uma checada, enfim, nas redes agora há pouco, e eu não vi quase ninguém fazer menção a isso.
Então, assim, eu fico preocupado de sair num lugar só essa notícia, tão diferente do que vinha saindo até agora. E ninguém mais deu notícia, tô achando estranho isso aí. Enfim, eu sempre fico cabreiro com essas coisas, né? Mas, enfim, bora apurar essa merda. Aqui ninguém tá pagando pau pro Augusto Melo, não. Se fez merda, que caia. Eu também fico um pouco assim, Gibson, mas como tá assinada pelo Thiago Salazar, enfim, que é conhecido, jornalista, cobre o Corinthians faz muito tempo, tá publicado no site da Gazeta Esportiva, enfim, que é um jornal de muitos anos aí. É por isso que eu tô trazendo aqui. Se fosse um influencer falando isso, se fosse alguém com menos credibilidade, eu talvez nem tivesse trazendo essa informação aqui. Mas realmente, não apareceu, até por ser domingo, enfim, acho que a Gazeta foi a primeira, eles até colocaram exclusividade ali, piscando e tudo mais. Eu acho que os outros estão correndo atrás das informações. O que você acha de tudo isso, Ana? Tem que ser apurado. Se for apurado, tem que ser julgado de acordo com as regras do Estatuto do Corinthians. Se for para cair, tem que cair. Se isso for confirmado, se isso acontecer realmente, porque estão falando que sai daqui 15 dias, né? No começo de maio, mais ou menos 15 a 20 dias. Sai o relatório final, né? O relatório final. Se isso for confirmado, eu acho que... Aí sim, eu acho que tem um motivo para que o conselho lá deliberativo votem e vejam qual é a punição por um presidente que faça isso. Assim, o relatório da polícia deve sair, né, como a Ana falou, 15, 20 dias. A matéria do Thiago Salazar fala que ele teve acesso a esses documentos que foram enviados pela polícia para um desses 4 agora investigados, né? E por isso que eles estão trazendo essa informação com exclusividade ali da Gazeta Esportiva. E você, Dudu, o que você pode falar? A gente tem que lembrar também que teve esses dias, não sei se foi essa semana, enfim, se foi na semana anterior, o Romeu Tuma Júnior, né, foi suspenso, enfim, ele que era o presidente do conselho e tudo mais, que estava encabeçando a história do impeachment do Augusto Melo, levou uma suspensão ali, enfim, essa briga de bastidor que também tá rolando aí junto com essa investigação aí, né, Dudu? Agora tem que esperar o depoimento do Augusto dos outros. Eu acho que o Corinthians, se o Augusto e os conselheiros lá forem, os secretários dele na época, forem considerados culpados, eles têm que ser punidos com maior rigor, sair do Corinthians, impedir novas eleições, enfim. Não dá para levar mais a sério. E aí o Corinthians tem que começar a ficar atento com essas coisas, né? Porque, infelizmente, as manchetes do Corinthians não estão sendo nada boas desde que o Augusto assumiu. Esse bastidor aí do Corinthians é sempre uma surpresa. Enfim, a gente, falando desse caso, a gente sempre trouxe essa ressalva. Por enquanto, o Corinthians não tem culpa nenhuma, não está... nenhum dos dirigentes está sendo investigado e agora isso mudou de figura, aparentemente. A gente vai entender melhor. E aí, se houver mais confirmação de outros veículos de imprensa e pessoal que cobre lá o Corinthians, eu acho que o Augusto precisa ser cobrado para dar uma declaração, né? Não adianta ele só falar também para a polícia ali em segredo, enfim, que a gente não vai conseguir saber o depoimento dele e não vir a público explicar essa história toda. Bom, vamos falar do Corinthians, do jogo jogado por enquanto, né? Depois a gente vai ter que falar de outras coisas. O Corinthians jogou essa semana 2 vezes, um empate pela Sul-Americana em 1-1, gol do Mateuzinho lá fora de casa, aliás, os 2 jogos fora de casa, né? E depois, contra o Sem Mundial, perdemos de 2-0 jogando em Barueri, né? Estatísticas Corinthians trouxe a informação aqui que não houve viradas nos últimos 45 derbys. Lá atrás, tem que voltar em 2012, naquela virada de 2-1 no Pacaembu com o Romarinho, né? Marcando 2 gols para a última virada em derby. Vamos falar um pouco dessa partida, Ana. O que você achou do jogo? Bom, os 2 jogos, o Corinthians começa muito devagar. Parece que demora para entrar o time do Corinthians. Eu não sei o que acontece. Eu acho que eles entram em campo e parece que acontece aquele negócio da série Ruptura lá, que eles entram e eles não sabem onde eles estão. Né? O que eles têm que fazer. Olha o spoiler, que eu não assisti ainda. Olha o spoiler. Isso é a primeira cena, não Isso é a primeira cena. Não, é a primeira cena do primeiro episódio. Não tem spoiler nenhum. Na verdade, se você assistir o trailer, já vai saber disso. Exato. Então, assim, tipo, me parece muito isso. Parece que os 15 minutos iniciais para o Corinthians não existe, né? E isso não é uma coisa de agora, isso é uma coisa que acontece há muito tempo, né? É que nessa semana, especificamente, nós conseguimos levar os gols muito rápido, né?
Porque se a gente voltar naquele derby do cabeça de porco, o derby do cabeça de porco, que os 15 minutos iniciais foi só do time de verde, né? A gente não tomou gol e conseguimos ganhar o jogo. Esse jogo, infelizmente, nós tomamos 2 gols muito rapidamente, né? Até porque o Gibson queria ver o Gilberto Gil, então resolveram o jogo rapidamente. Infelizmente, tá? Infelizmente, eu acho que a gente vai ter que se acostumar, como faz o time de verde, a jogar sem um armador. Porque nós estávamos muito acostumados a jogar com armador, mas nós, por tempo indeterminados, não temos nenhum armador no time, né? Então, tipo, a gente vai ter que mudar o estilo de jogo mais uma vez. Como os dias vão fazer isso, não sei. Mas se isso não foi feito rapidamente, né? A única coisa que a gente conta é que agora os próximos 2 jogos são na arena e que tem a força da torcida. Mas nem sempre a torcida vai resolver. A gente precisa mostrar a bola em campo. Os próximos 3, aliás, né? Da Sul-Americana também. Também. É na nossa casa. E você, Dudu, o que você pode falar da partida de ontem? Eu vou um pouco além do que a Ana falou, concordo com tudo que ela falou, mas eu tô achando que assim, depois que o Corinthians ganhou o Paulista, que saiu esse peso, o Corinthians está jogando mal. Não vou falar, a única partida boa que o Corinthians fez foi contra o Vasco, que era um time reserva e veio atirado para cima da gente, contra um time titular. O Corinthians não estava fazendo boas partidas. Essa parte que ela falou, né, de o Corinthians entrar desligado, acho que desde que eu tô aqui no podcast a gente fala isso, lá desde o Silvinho, o Corinthians, os primeiros 15 minutos do Corinthians praticamente inexistem, que ela falou. É muito raro. E quando a volta do intervalo também, né? Porque, de novo, ele deu a bola na trave na volta do intervalo. E na Sul-Americana a gente tomou um gol, mas que foi anulado. A gente tinha tomado o gol com 1 minuto. Então o Corinthians tá jogando mal. Parece que o Corinthians, tirou esse peso do título e não tá entrando desatento, não tá focado. E ontem, assim, os caras acertaram 2 chutes. O Corinthians tem suas manias, eu vi falando isso, né? Que o Corinthians adora tomar golaço. Vamos ver quanto esse Facundo vai acertar outro chute assim. Mas o Corinthians deu muito espaço, deu tudo errado pro Corinthians. Acho que o time de verde soube, né, fazer esse mental do que aconteceu no Paulista, que eles entraram pilhados, impressionante. Parecia que era a final ontem. O Corinthians precisa começar a levar mais a sério o campeonato. Não é porque ganhou um Paulista que tá tudo bem, que tá tudo resolvido. E você, Gibson? Você assistiu um pouco antes do Gilberto Gil e depois se atualizou sobre o jogo? Enfim, quer comentar um pouco a partida? Eu vou comentar só. Eu assisti depois um compacto, mas compacto não é pra saber, né? O que eu vi mesmo foi meia hora do primeiro tempo, dos mais ou menos dos 5, 6 minutos até os 35, 36. É a pior parte, contamos 2 gols, enfim. E eu ainda tava no meio de uma torcida inteira do Palmeiras ali escondidinha atrás da árvore ali, mas tudo bem. Eu concordo com muita coisa que o Dudu e a Ana falaram. Essa questão do time estar desligado já falou 1 milhão de vezes. Eu não sei, eu já esperava esse jogo muito, muito difícil, muito. A gente tava com metade do time reserva. Essa é uma verdade que tem que ser dita, né? Jogar com metade do time reserva, esse clássico, é difícil pra caralho. Dito isso, o Donelli, que, pô, é um cara, pô, a gente tem o maior respeito por ele, é um cara super esforçado. O cara tem 10 centímetros a menos que o Hugo, velho. Sabe, aquelas bolas foram no cantinho, teve 2 ali que fosse o Hugo, acho que pegava, né? Enfim, o Donelli não pega, essas bolas longas a gente tá cansado de ver ele tomar gol assim. Então, assim, eu acho que, sei lá, o Hugo estando ali, talvez o jogo fosse diferente. Mas se é pra entrar nesse assunto, assim, se o Angiléria tivesse ali, o jogo teria sido diferente. Se o Garro tivesse ali, o jogo teria sido diferente. Se a zaga titular tivesse ali, teria sido diferente. Então, assim, a gente jogou um jogo num sacrifício com metade do time reserva. E aconteceu, assim, eu acho que foi... Quando eu saí dali do lugar que eu tava vendo o jogo, que eu tinha que entrar, enfim, pro show, lá... Eu falei, caralho, vai acabar um 5x0 essa merda. Porque pelo que eu tava vendo no jogo ali, cara, só tava dando os caras. O que me deixa puto nesse jogo, né? E aí, sei lá, fala que eu pego no pé do Ramon, é que, cara, o Ramon, com meio time reserva, não pode querer jogar do mesmo jeito que ele joga com o time titular. Cara, você tá com o time reserva, fecha o time, cara, joga no contra-ataque, né? Porque destruir jogada é muito mais fácil do que criar jogada, né? Assim como destruir o World Trade Center demorou, tipo, 2 horas pra destruir aquela merda. Né, pra construir demorou pra caralho, né? Então, assim, fica destruindo jogada do Palmeiras ali e joga no contra-ataque. Você precisa acertar 1 ou 2 pra dar certo. Eu já esperava um resultado ruim porque tava com metade do time reserva. Mas eu esperava que pelo menos o Corinthians fosse jogar de uma forma inteligente. E não jogou, e isso pra mim vai na conta do Ramon. Enfim, o R10 Score lá no Twitter, X, ou sei lá mais o que, falou que em quantidade, trouxe essa estatística aqui, né? Em quantidade temos a defesa, o Corinthians tem a defesa mais vazada da Série A.
26 gols em 25 jogos, numa média de 1,04 por partida. O Mirassol também tomou os mesmos 25 gols, mas em 15 partidas, então ele toma 1,7 gols a cada jogo, mais ou menos ali e tal. O Bragantino levou 21 gols em 18 jogos, tem uma média também pior de 1,6 gols por partida, mas tá aí, o Corinthians tem uma das piores defesas da Série A. Eu fiz um levantamento aqui, já são 25 jogos esse ano, né? As zagas mais escaladas pelo Ramon Dias, né? 3 vezes foram escalados 3 zagas diferentes, que são as mais escaladas, né? A que jogou ontem, né? Que era o Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Bidu. Jogou 3 vezes, 1 vitória e 2 derrotas com essa zaga. Mateuzinho, Félix, Gustavo Henrique e Angileri também jogou 3 vezes, 2 vitórias e 1 empate. Essa para mim é a melhor formação. Talvez o André Ramalho no lugar do Gustavo Henrique, não sei, mas o André Ramalho começou pior do que o Félix esse ano. E depois a outra zaga foi Mateuzinho, Félix, Gustavo Henrique e Bidu, 2 vitórias e 1 derrota. Tá claro que nas nossas laterais ali o Mateuzinho é titular, enfim, né? Ele é o cara. E o Angileri dominando ali a esquerda. Ele jogou só 3 jogos titular, depois entrou em mais 2 partidas, mas assim, quando ele entra o negócio muda completamente, né? E o Gustavo Henrique, apesar da pichotada no jogo lá, enfim, entregou pro atacante do adversário na Sul-Americana, ele é um cara mais alto, enfim, mais experiente, junto com o Angileri ali, a gente consegue segurar um pouco mais. Então, pra mim, eu acho que esses 3 acabam sendo titular. O Félix, enfim, pode mudar ali. Mas de qualquer forma, né, Ana, a gente precisa de zagueiro, né? Precisa ver se nessa janela aí do meio do ano a gente vai trazer algum zagueiro aí, alguém mais experiente pra jogar aí na nossa zaga. Quantos gols nós tomamos esse ano? 26 gols em 25 jogos. Eu acho que nós jogamos muito com o time reserva, como o Gibson falou. Eu acho que falta dar confiança, falta dar uma continuidade para uma dupla titular. Eu acho que falhar, todo mundo vai falhar, tá? Eu acho que foi muito prematura a tirada do Félix Torres. O Gustavo Henrique a gente não pode questionar porque ele tá machucado, mas a tirada do Félix Torres eu achei que foi prematura. Porque ele falhou num jogo. Eu acho que tinha que dar mais confiança para essa zaga. Eu não sei, a não ser que você for trazer um zagueiro de um excelente nível, mas aí você vai ter que aumentar de novo a folha de pagamento. Eu daria confiança para 2 que estão ali. Nós temos um jogador de seleção equatoriana, né? Um jogador que para mim tem nível de seleção brasileira, que é o Gustavo Henrique, e dois reservas ali, André Ramalho e Kaká, que ok. Eu não traria um zagueiro como prioridade. E ainda tem o Tchoca. É isso que eu acho que está acontecendo. Falta confiança aos nossos zagueiros. Falhar, todo mundo vai falhar. Eu acho que falta deixar uma dupla de zaga com confiança ali. Eu traria outras posições como prioridade máxima para essa janela. E você, Gibson, concorda com a Ana aí? Eu acho que precisa de um zagueiro ainda. A Ana acho que não. Lembrando assim, a gente tá falando, mas não tem grana, né? Se trouxer, vai então, ser... Eu ia botar esse gigante num porém, esquema assim. ali, do Angileri ali e tal. Qualquer jogador, aliás, não é só pra zaga. Então, eu ia botar esse gigante porém que não tem dinheiro. Então, assim, se chegar, vai ter que ser algum achado. Aí alguém tá, enfim, livre de contrato, alguma brecha, enfim, alguma coisa do gênero, né? Mas eu também concordo que a gente tem outras prioridades, eu acho, do que trazer zagueiro. Acho que se aparecer um, legal, né? Mas assim, essa zaga vai ter que... Dá pra se virar, cara, durante o ano com isso, assim. Acho que o resto do time tem que ajudar mais na marcação, enfim, jogar... E principalmente jogar mais compactado. Porque, você vê, ontem, pelo menos, nessa pra dar o exemplo de ontem, cara, os gols os caras chutaram sozinho. Assim, eu não tô falando... A gente não precisa de um zagueiro porque perdeu ontem, jogou mal. Eu tô trazendo os números do ano inteiro aqui, trazendo as zagas mais usadas. A zaga campeã não estava em campo, o Gibson apontou bem, o Gustavo Henrique estava fora, o Angelé estava fora, o Félix foi opção do treinador. Enfim, tem tudo isso, mas eu também não tô falando que a gente precisa só porque eu acho que ontem as falhas defensivas a gente tava sem foram o goleiro outras. Titular, foram sem outras. o lateral esquerdo titular, sem o Garro, então, do time em reserva. Enfim, ok, eu acho que a gente não é pelo jogo de ontem. Mas eu acho que precisa trazer zagueiro. É que o Gibson trouxe muito pro jogo de ontem. Eu acho que eu tô querendo discutir eu mais trouxe pro jogo de ontem geral. pra dar o exemplo de que o time não ajuda a marcar, não fecha ali o setor defensivo.
Então acho que muitos desses gols que a gente toma não são gols que a gente tomou por erro do zagueiro em si. Foi erro porque, cara, o cara cruzou sozinho, o cara chutou a bola sozinho. Então fica difícil. Aí trazendo a história do jogo de ontem, um pouco mais, né? Mas de novo o Donelli foi titular e a gente enfim, vi muita gente falando nas redes sociais de que foi culpa dele. Acho que alguns de vocês aqui não culparam tanto o Donelli. Mas o Donelli tem um problema contra o 100 Mundial, né? Foram 4 jogos que ele jogou até agora contra o 100 Mundial, na carreira inteira dele. 3 derrotas e um empate. Um empate lá no primeiro jogo, em 2021. Depois, só derrotas em 4 jogos, 9 gols sofridos do Donelli. E o Neneca, a gente trouxe aqui o Neneca, o Souza, antes da final, né? O Neneca nunca perdeu do 100 Mundial, nunca, nem no Corinthians e nem no outro time que ele jogava lá no Rio de Janeiro. Enfim, não só por esse jogo também, mas eu acho que tá na hora da gente testar um outro reserva pro Hugo Souza, pro Neneca. Eu acho que enfim, tem um maior respeito pelo Donelli, a história dele, a carreira inteira dentro do Corinthians. O ano passado ele ajudou muito a gente, naquele momento que os outros 2 goleiros lá nos abandonaram. Mas enfim, ele não, apesar de tantas chances assim, né, Ana, ele não caiu nas graças do torcedor, ele não trouxe a confiança do torcedor com ele, né? De novo, mais uma vez, ele não tem envergadura para ser goleiro do Corinthians. Isso não é um ataque pessoal ao Donelli. Eu não conheço a pessoa do Donelli, acredito que ele seja uma boa pessoa. É um ataque profissional isso, é uma crítica profissional. Ele não tem tamanho para ser goleiro do Corinthians. Não é tamanho nem físico. Físico, ele tem 1,89, o Felipe Longo tem 1,90, não vai fazer grande diferença. Ele não tem tamanho para ser goleiro do Corinthians. Dos 25 jogos que você falou que a gente jogou, não foi isso? Esse ano, é. Esse ano ele jogou 9, só que ele tomou 11. Ele tomou uma média maior do que um gol por partida, jogando contra times sem... Ele não pode ser o goleiro do Corinthians. Ele, infelizmente, o problema dele não é o 100 Mundial. O problema dele é qualquer outro time que joga contra o Corinthians e chute qualquer bola minimamente no gol. Eu não tenho dúvida que se fosse um goleiro com mais explosão, nós podíamos ter perdido por outras maneiras, porque eu acho que nós íamos perder o jogo anyway. Porque nós não jogamos absolutamente nada, mas não tinha tomado esses gols que nós tomamos. O Dudu falou há pouco tempo atrás, antigamente todo mundo fazia golaço contra o Corinthians, porque o Cássio não tinha mais explosão pela idade. O Donelli não tem explosão por uma constituição física. Quando que resolveu? Parou de tomar golaço? Quando entrou o Neneca. Aí parou de tomar os golaços. Por que será? Porque é o goleiro que tem explosão. Sinto muito, Donelli. Tem que ser emprestado e no final do contrato dele vai procurar sua vida. Você foi testado, você não foi aprovado para ser goleiro do Corinthians. Chance ele não pode reclamar que não teve. Eu vou lembrar do Traíra lá, o Máximo, o Carlos Miguel, que ele em pouco tempo, quando ele chegou, a gente já achamos um reserva, apareceu de novo, a gente, ó, o Cássio, se não ficar esperto, vai perder a posição. Quer dizer, ele em pouco tempo mostrou mais confiança, né? E o Donelli, com tanto tempo de casa e tantas oportunidades, não mostrou isso. Você concorda, Dudu? Eu sei que você gosta muito do garoto da base. Não, eu gosto bastante do Donelli, que nem você falou, ele foi peça fundamental ano passado, ajudou, ele poderia ter saído, né? Porque o contrato dele iria se encerrar em julho, final de julho. É verdade. Ele renovou por 4 anos. A gente até falou aqui que se o Brasil fosse para as Olimpíadas no futebol, não teria nem o Donelli. A gente estaria sem Cássio, Carlos Miguel e o Donelli. Bem lembrado, Dudu. Ele renovou, enfim, já sabendo que podiam contratar outro, inclusive, e enquanto outros foram embora, titular, né? Mas enfim. Eu acho que ele evoluiu. Concordo muito com o que a Ana fala, o jeito que ela fala, mas eu acho que passa muito pela questão que vocês falaram anteriormente. Acho que falta confiança. Falta confiança, talvez, eu vou falar até mais do que deveria, da diretoria, falta confiança da comissão técnica e talvez falta confiança até dos jogadores, dos principais jogadores ou do time titular. Acho que falta essa confiança para passar pro Donelli. Por que eu tô falando nisso, nessa questão? Ano passado, o Donelli poderia ter feito alguma partida com o Ramon, mais, né, depois da chegada do Neneca, ele não jogou mais. Colocou, né, o Donelli para jogar porque o Neneca estava com a amidalite no começo da partida, no começo do ano, desculpa, mas não por confiança no goleiro. Só que assim, se eles não demonstrarem, essa confiança também no Felipe Longo, que hoje é o terceiro goleiro, ele vai entrar
inseguro. Por exemplo, agora são 2 jogos do Brasileiro, né? Fluminense Sport. Faz o seguinte, se você tem essa confiança no Donelli, deixa ele. Mas no jogo da Sul-Americana, testa o garoto, testa o Felipe, ou o Cauê, enfim, testa alguém. Mas teste dando essa confiança pro goleiro, para saber que pode contar com ele. Porque senão, o goleiro vai ficar inseguro. E hoje, eu não vejo também quem que a gente poderia contratar para um goleiro para ser reserva. A bem da verdade é que nós ficamos um pouco mal acostumados por ter Cássio e Walter e depois por Cássio e Carlos Miguel. E agora a gente vive um drama que praticamente todos os outros times vivem, que é ter um goleiro titular e quando entra o reserva é torcer para que a bola não chegue no gol. É verdade, Dudu, a gente ficou mal acostumado. Enfim, o Felipe Longo ganhou a Copa São Paulo no ano passado, mas o titular antes era o Cauê, né? O Cauê se machucou e o Felipe Longo que entrou. E agora os dois estão bem, estão treinando. Não sei qual que é a preferência. O Felipe Longo parece que tem ficado mais no banco, né? Agora que o Donelli tá jogando. Enfim, acho que ele deve ter a preferência. Eu testaria de qualquer forma, aproveitando esses 3 jogos em casa, até para a torcida apoiar o novo goleiro. Enfim, a gente falou aqui, né? O Ramon chegou a 25 jogos em 2025. O aproveitamento dele nesse ano é de 65,3%, 37 gols marcados, 26 gols sofridos. No geral, né, no total, eles já são 59 jogos comandados pelo Ramon e um aproveitamento de 61%. E uma coisa que me deixa um pouco preocupado aqui é que nos últimos 10 jogos o aproveitamento dele caiu, né? Nos últimos 10 jogos o aproveitamento do time é de 50%. Então, teve uma queda aí no aproveitamento do Corinthians, que tem que ser estancada. Tá aí 3 jogos em casa para a gente conseguir recuperar esse aproveitamento nas próximas partidas, né? Nas últimas 10 rodadas o nível subiu, né? Chegamos na parte final do Paulista, começou o Sul-Americana, começou o Brasileiro. O nível das partidas sobe, né? E essa semana fechou a história das catracas com reconhecimento facial, né? Que era uma lei, né? Que tem que ter até no meio desse ano os estádios com mais de 20 mil pessoas aqui no Brasil com reconhecimento facial na compra do ingresso. Vocês já compraram algum ingresso com reconhecimento facial? Eu nunca comprei. Não faço a menor ideia como é que funciona isso. A empresa que fechou é a tal da Bipass, que é especializada em controle de acesso e identificação, enfim, já está presente em outros estados, está lá no Chiqueirinho, na Vila, Newton Santos, entre outros, e atua também em festivais de música e eventos. A mudança das catracas com reconhecimento vai ser gradual até ter 100% concluído em junho desse ano ainda, como a lei determina, né? Teve aquela história que o influencer lá, o Kaká, trouxe de que o contrato estava sendo... Enfim, o Corinthians estava optando por um contrato mais caro ao invés de optar por um contrato mais barato. Essa é uma daquelas histórias que apareceram que só ele falou e ele não trouxe uma documentação, uma prova, um orçamento, alguma coisa que fosse mais substancial, assim, para a gente falar que houve mesmo essa diferença de valores e tudo mais. Enfim, mas tem essa suspeita aí em torno dessa... Que não é exatamente dessa empresa, né? É uma empresa que está... Essa Bipass está sob um guarda-chuva da empresa maior, que é essa que parece que ofereceu uma grana. Enfim, tem essa suspeita, eu estou colocando aqui essa suspeita, mas ainda precisa de um pouco mais de consistência nessa acusação, eu acho. Enfim, o que você acha disso, Ana? Eu só vi o vídeo que vocês mandaram naquela época. Precisa ser investigado, né? Precisa ser ouvido, né? Pelo menos o presidente. Eu acho que o presidente tem tanta coisa para falar que ele podia pedir uma entrevista essa semana, vou começar a falar, mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é que o Vitória da Bahia, ele tem um reconhecimento facial, né? E tem muita gente reclamando, por exemplo, que estão levando foto impressa e aí coloca para reconhecer isso, o cambista entrega junto com o ingresso que você está comprando. Então é uma coisa que o Corinthians vai ter que tomar cuidado aí. Se isso está acontecendo no estádio, pode ser que aconteça no estádio do Corinthians também. Reconhecimento facial não pode reconhecer a foto, né? Tem que ser a face da pessoa. Mas se for com foto, Brasil... é mal feito, né? Enfim. Olha, eu já cansei de desbloquear celular de amigo meu pra sacanear com foto. Já cansei de fazer Pronto, isso. aí, tá vendo? Eu acho um passo bom ter o reconhecimento facial,
Mas vai ter que ter um nego ali na catraca fiscalizando, e o nego não tá botando uma foto, sabe, pra Normalmente ver. ficam pessoas ali na catraca, até pro cara não pular, né? Enfim. Então, Pode não então ter vai ter que ter um cara ali pra ver. Né, acabou. Vamos ver como vai acontecer. Vamos aguardar. Dudu, vamos ver o que vai acontecer. E o meu celular eu não deixo mais perto do Gibson, né? Eu também não aconselho você a deixar o seu celular perto do Gibson, não. Não, mas o Gibson é de boa. Ele não faz nada de... Deixa o Não, seu celular aqui aqui é do uma grupo aqui. Deixa eu ver irmandade. 5 minutos comigo. Não, mas na verdade acho que esse é o grande X da questão, como vocês falaram, né? Vamos ver quem que vai conseguir acabar com essa questão de cambismo. E aí tem que ser copiado. Aquilo que dá certo tem que ser copiado. Agora, é o que o Gibson falou, vai dar trabalho. Não é uma coisa fácil. Será que o pessoal tá com essa vontade? Será que tá com esse ânimo? E, enfim, continuando falando do extracampo aí, né? Essa semana teve o RCE do Corinthians, foi aprovado, né? O regime centralizado de execuções. O plano que o Corinthians apresentou era aquele de 4% do faturamento sem a venda dos jogadores, né? E 5% da venda dos jogadores, esses 5% da venda dos esses 4% e 5% vão ser destinados a pagar uma dívida de aproximadamente 390 milhões de reais. Essas eram as dívidas que já estavam vencidas, né? Essas dívidas que o Corinthians estava sujeito a tomar punição de bloqueio de contas. Essas são as dívidas que o Rosalá falava, e todo diretor financeiro chega e fala que ele acorda no dia e tem que decidir quem ele vai pagar, né? E aí tem que escolher uns e os outros não. E agora essas dívidas vão passar por esse plano e o Corinthians, destinando 4% do faturamento geral e 5% das vendas do jogador, vai ficar com o restante do dinheiro desbloqueado e podendo usar no dia a dia, enfim, no que for preciso usar. Isso deve aliviar um pouco as contas do Coringão, né, Gibson? Olha, sem dúvida, não é que alivia, assim, vai continuar com uma carga bastante pesada para pagar, né? Mas organiza o rolê, né? E tudo que chegar ali de qualquer coisa de dívida, enfim, que pintar, vai entrar na fila, né, para receber. Então, acaba com aquela bagunça de repente, no mês seguinte, aparece um negócio que tem que pagar de 100 milhões e fudeu, e não tem... Vai acabar com essa bagunça. Então, permite um planejamento melhor. Agora, a gente tá com o nosso presidente aí em ser investigado. A gente tem buracos mais embaixo para resolver, né? Esse é, óbvio que é uma notícia boa. Eu acho bacana, ajuda o clube, mas eu fico bem pouco esperançoso de que as pessoas vão realmente se aproveitar disso para botar ordem na casa. O negócio era 1,5 bilhão, aí foi pra 1.800, foi pra 2,100, agora 2,5, quase 3, porra, bicho. Né? Então, assim, tá difícil. Tá bem difícil botar essa casa em ordem, viu? Por que não puseram todas as dívidas nesse negócio? Então não pode colocar, né? O Corinthians tem um plano equivalente, parecido com esse, rolando na CBF, que também vai destinar uma parte da venda. E aí são dívidas entre clubes. As dívidas entre clubes têm um outro, sei lá, outro lugar para ser contestado, enfim, a legislação aí eu não vou entender direito. Mas não pode colocar todas. E o Corinthians optou, o Corinthians podia ter colocado mais dívidas aí, mas o Corinthians optou para colocar só aquelas já vencidas ou a vencer, enfim, aquelas mais urgentes. O Corinthians podia ter colocado essa, mas ele optou só de colocar esse valor aí perto de 390. É isso, a dívida do Corinthians, se a gente arredondar para 2 bilhões, 700 é do estádio, 400 aí vai ser pago aqui, ainda vai sobrar uns 800 ali. Tô fazendo uma conta de padaria aqui, né? Que ainda estão vencidas, vão vencer ainda e tudo mais. Então, ajuda, mas não... Mas aqui praticamente você colocou 1/3 do clube, só a dívida do clube, sem contar o estádio, vai? Eu não consigo entender por quê. Então, aí a parte prática, né? Você colocou, aí você vai ter dinheiro em caixa sem bloqueios ou sem tendo que pagar uma dívida muito grande de uma vez só para você viver o seu dia a dia, aí você, teoricamente, controla as que estão para vencer ainda, né? Tá. Teoricamente, né? Teoricamente, né? Teoricamente, porque até agora... Enfim, a notícia que a gente deu lá no começo vai saber, né? Bom, vamos falar da Sul-Americana, né? Essa semana a gente teve o jogo, o empate, né? O Corinthians conseguiu o seu primeiro e único ponto até agora na Sul-Americana. O Huracan tá na frente com 6 pontos. O América, que a gente empatou, tá com 4. O Corinthians com 1. O Racing, que parece que já desistiu, né? Aparentemente estava jogando com o time reserva. Levou uma goleada do Huracan, tá com 0 pontos. E aí, Dudu?
A gente vai investir na Sula ou não vai? Olha, por pouco a gente já não teria até eliminado, né? Se perde a partida do jeito que foi. Eu não sei se o Corinthians vai levar tão a sério a Sul-Americana assim, mas o Emiliano já falou que a prioridade é o brasileiro, já que não conseguiu ganhar do Huracan, acho que agora a oportunidade é tentar deixar de lado aí a Sul-Americana e colocar os jogadores com menos minutagem para rodar um pouco mais e pegar minutagem nesse restante das partidas. Eu acho que a Sul-Americana já deixa quieto, bola para frente, foco no brasileiro. E só para continuar a minha provocação aqui com o Coronado, né? O gol do Mateuzinho na Sul-Americana foi com assistência do Héctor Hernandes, que chega a 2 participações de gols no ano, igualando o Coronado, que marcou 2 gols e não deu nenhuma assistência ainda, quer dizer. Com menos minutos jogados do que o Coronado, tá devendo aí o camisa 77, que essa semana eu achei que ele ia ter chance, ia jogar, ia sei lá o quê, mas sofreu, tá com o ombro doendo e não está se disponibilizando a jogar, né? Mas aí depende da lesão de cada um, né? Não é tão explicado assim pra nós qual é o problema dele, né? Assim, eu particularmente não acho que ele seja chinelinho. Eu acho que ele tá se tornando, Ana. Pra mim, na minha cabeça, ele tá no meio do caminho, assim, viu? Não demora muito, não. Ele é um chinelão. Enfim, saiu o adversário da Copa do Brasil no sorteio do meio da semana, né? Vamos aqui perto, em Novo Horizonte, jogar contra o Novo Horizontino. A primeira é fora de casa, a gente decide na Neoquímica Arena. Esse ano, né, Dudu, ganhamos com a equipe C, jogamos com uma equipe bem alternativa. E a gente ganhou com o gol do Alex Santana e passe do Giovani ali no... Foi aquela semana que o Corinthians jogou 3 jogos e jogou equipe C e ainda conseguiu sair com esse resultado ali. As datas você tem aí dos jogos? Não... Na verdade tá tudo para confirmar, né? Mas a princípio seria 30 de abril e depois 21 de maio. A questão é porque... Precisa ver se não vai mudar esse jogo para uma quinta-feira, enfim, né? Porque 30 de abril e 21 de maio são quartas-feiras, mas precisa ver tudo isso aí. Mas falando do sorteio do adversário, nós ganhamos, que nem você falou, mas ano passado tomamos de 3 em casa do Novo Horizontino. É um time complicado, nós vamos trazer mais informações dele próximo da partida. Tinham adversários, acho que mais acessíveis. Se em termos de logística não foi ruim para o Corinthians, às vezes eu preferia pegar um adversário um pouco mais acessível, até para a gente conhecer, trazer mais informações, do que um adversário que a gente enfrenta regularmente. Só não é tão ruim se o Corinthians for de avião para São José do Rio Preto, né? Porque se o Corinthians for de ônibus, eu preferia, por exemplo, pegar um time do Pernambuco, Ceará, que vai direto, que nem vai para Fortaleza, vai direto, vai para Recife, vai direto, do que se ficar num ônibus 8 horas. Bom, Ana, e as brabas essa semana? Um horror também, né? Vamos falar a verdade. Não, é a mesma coisa que nós falamos do Donelli. Esse time atual das Bravas não inspira confiança. A gente sabe que elas não estão jogando bola, né? Nós tivemos o mesmo adversário, só que foi sábado de manhã, em casa, na Fazendinha. Abrimos 1-0 com a Andressa Alves, que foi o nosso melhor reforço do ano, né? E infelizmente nós tomamos a virada no último minuto, né? Um gol de a lei do ex, né? Da Andressinha de falta. Então nós também perdemos para o time de verde no feminino, né? E assim, por mais que a gente tente defender, mas elenco para o time feminino não é um problema. O problema é técnico. Ele não consegue fazer o time do Corinthians jogar bola. Minimamente não consegue fazer o time do Corinthians jogar bola. Ele já tentou com 3 zagueiras, com laterais diferentes, com meio de campos diferentes, mas parece que elas estão se desencontrando, não conseguem trocar 3 passes mais. Não é só o resultado. Não apresenta jogo bom. Não apresenta jogo nenhum. É sempre a mesma coisa. Gol de cruzamento na área, que tem alguém lá para cabecear, não tem uma jogada mais, não vai mais para a linha de fundo. Infelizmente, o Piscinato não está conseguindo extrair o melhor dessas jogadoras, mesmo tendo elenco. E foi um elenco que ele escolheu. Muitos dos reforços deles não funcionam. Eu gostaria que o time mudasse. Eu gostaria que o técnico caísse já agora, antes que a gente
tenha resultados piores. E não adianta. Ninguém tá trazendo confiança. E mais um problema, né? Nós estávamos falando antes, por exemplo, todos os ingressos se esgotaram, mas nem 50% das pessoas que compraram o ingresso foram assistir o jogo. Que bizarro, hein? Porque vale ponto no fiel torcedor. Ah, tá. Entendeu? É o então mesmo as pessoas programa compram... pro masculino e feminino. Isso. Ah, entendi. Então as pessoas aí não. E compram foi o na ingresso. Fazendinha o jogo ainda, né? Foi na Fazendinha o jogo, compram o ingresso, né? E Pontua, muitas mas não vai. Aí pontua, não dá. mas não vai. E também eu tô querendo dizer que tá acabando um pouco o interesse pro futebol feminino do Corinthians, porque não tá desenvolvendo. Bom, meus amigos, vamos falar dos próximos jogos aí do time. E time curiosamente, masculino. antes de você falar, os caras que montam a tabela aqui não podiam perder a oportunidade, né? Colocaram Corinthians, Palmeiras e Corinthians no brasileiro masculino e feminino, e agora é Corinthians e Fluminense no brasileiro exato. masculino e feminino. Mesmo dia? Isso. Mesmo dia. Queria perder a piada, mas enfim, impressionante. É, porque só faz o Ctrl-C, Ctrl-V, né? É isso. Bom, Corinthians e Fluminense, quarta-feira, 7h30 na Neoquímica Arena, transmissão da Record, do YouTube e do Premiere. Esse jogo na Neoquímica Arena normalmente tem muitos gols, né? Em 2024 ganham de 3-0. O gol do Kaká e o Wesley 2 vezes, aquele que o Wesley deixou o Felipe Melo lá caído no chão. Em 2023 foi 2-0, 2 gols do Roger Guedes e teve 5-0, enfim, já na Neoquímica Arena. É um jogo que normalmente tem muitos gols. Como é que você tá vendo essa partida aí, Gibson? Próximo jogo do Coringão, quarta-feira. É jogo pegado, mas, cara, tô jogando em casa, bicho. Jogar em casa é pra ganhar 3 pontos. Né? Campeonato brasileiro é ponto corrido. Cada jogo é final. Cada jogo é os mesmos 3 pontos qualquer da última rodada. Então, pra mim, é jogo pra entrar pra ganhar. E você, Ana, como é que você armaria esse time? Enfim, não sei se estão falando que o Angileri pode voltar, o Gustavo Henrique talvez, e enfim, tá tudo meio no ar ainda. O Garro não, o Neneca também não. Cano, com certeza, já podemos aí, quem gosta do Cartola já pode escalar aí que um golzinho sai. Eu escalaria Felipe Longo, Mateuzinho, Félix Torres e Gustavo Henrique e Angeleri, se tiver tudo isso à disposição. Ranieri, Martínez, Carrilho, Romero, Memphis e Yuri. E esse time faz quanto no Fluminense? Eu espero que faça 2, pelo menos 2 tem que fazer, senão não ganha o jogo. E depois, Dudu, a gente vai jogar contra o Sport, também na Neoquímica Arena. Tem jogo do feminino também no sábado, contra o Sport? Não, contra o Sport não, porque o Sport caiu. Não, porque vai ser o time da Amazônia, se serve lá, o 3B da Amazônia. Eles só trocaram, né? Esse aqui não tá no feminino, então botam que não tá no masculino e pronto. Então, sabadão, 4 da tarde na Neoquímica Arena, transmissão pelo Premiere contra o Sport. O detalhe é que esse time nunca venceu na Neoquímica Arena. Aliás, nunca nem pontuou. Começou. Nunca nem pontuou. 7 jogos, 7 derrotas do Sport na Neoquímica Arena. E aí, Dudu? Mais uma derrota do Sport no sabadão? Olha, com certeza, né? Eu vou entrar muito no que o Gibson falou. O Corinthians tá jogando em casa, tem que ganhar os jogos em casa. Para você pensar em ser, né, campeão brasileiro, você tem que, pelo menos, ganhar os jogos em casa. Você tem que fazer pelo menos 20 vitórias no campeonato. A partir de 20 vitórias. Para você ter 20 vitórias, se você ganhar 19 em casa, já ajuda, né? Tem que fazer a pontuação. Eu acho que contra o Fluminense seria interessante a vitória, vai ser um jogo mais difícil. Mas eu acho que o Sport é aquele time que você tem que ganhar os 2 jogos. Tem que ganhar aqui e tem que ganhar lá. É um time que vai brigar para não cair e você não pode perder esse tipo de pontos. O Dudu falou tudo. Cara, tem que ganhar em casa. Ponto corrido tem que ganhar em casa. Não interessa estar jogando contra o primeiro do campeonato contra o último. Tem que ganhar em casa. Tem que fazer os 3 pontos. Eu queria agradecer ao Gui, que você viu que hoje ele nem me chamou pra comentar a Copa do Brasil, nem a Sul-Americana. Né? Ele me pulou nas duas. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 433. Mas não sem antes a Ana lembrar nossas redes sociais, certo, Ana? Certo, a gente está ao vivo no YouTube, né? Além disso, a gente tem o Facebook, o Twitter, X, eu não sei o nome que tá agora, não sei o nome dessas redes sociais, Blue Sky, Instagram, Telegram, TikTok,
Spotify, o iTunes e o Deezer, iTunes, SoundCloud. Todos eles Irmandade Timão, menos no Twitter. Não, todos eles Irmandade Corintiana. Irmandade Corintiana, menos no Twitter, no Spotify, eu sei lá qual é o nome agora, que eu não sei o nome, que é Irmandade Timão. E Gibson, semana que vem estaremos de volta. No nosso horário tradicional, se nada der errado, né? O que é raro de conseguir fazer 2 semanas no horário tradicional, ultimamente tá difícil. Essa vai ser a terceira, hein? Então, aí, ó. Aí, olha lá, recordes sendo estabelecidos na temporada. É um excelente programa pro domingo de Páscoa, hein, pessoal? É verdade, Dudu. Domingo de Páscoa. Então, a gente vai deixar um chocolate com esporte aí. Chuta o placar do jogo contra o esporte, Dudu. 3-0. Já errou. Porque chocolate tem que ser 3-0 pra mais, né? É isso, meus amigos. Muito obrigado. Esperamos vocês na semana que vem. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!